bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Gabriela Bratislambi, representante do Instituto Language of Liberty. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Bruno, pelo convite. Sou muito feliz de participar do programa. Eu que agradeço. Bom, Gabriela, neste sábado e domingo, dia 24 e 25 de maio, será realizado o terceiro seminário Language of Liberty em Porto Alegre e o tema desse ano é Liberdade na Era da Informação. Por que a escolha desse tema para o terceiro Language of Liberty? Bom, Bruno, os outros seminários que nós tivemos, eles tiveram uma abordagem mais geral sobre o assunto de liberalismo e libertarianismo. Eles normalmente eram uma introdução para aquelas pessoas que estavam iniciando no assunto. Esse ano a gente decidiu criar um tema para criar uma expectativa no nosso público. Nesses últimos meses, iniciou-se ano passado, mas também agora nos últimos meses, a questão da internet, principalmente com os temas de marco civil, espionagem e todos aqueles assuntos relacionados à divulgação de liberdade na internet ficaram muito em voga. Então, a nossa ideia era trazer esses assuntos que estão bastante em pauta agora no momento para dentro do seminário. Então, a gente sabe que há pouquíssimos meses foi aprovado então o marco civil, isso vai ser um dos temas do nosso seminário esse ano. Também ano passado teve essa questão bem forte de espionagem, que a gente sabe que não é só os Estados Unidos, que principalmente ficou nesse ponto, mas vários países utilizam dessa tática. Mas então a gente queria focar principalmente nisso, achar um tema que fosse atual, despertasse interesse e que não ficasse um assunto tão geral como era nos outros anos. O primeiro ano foi a primeira vez que nós tivemos um seminário desse porte aqui em Porto Alegre. A gente não sabia como ia ser a receptividade e nós fizemos uma programação bem genérica. Nós apresentamos as ideias clássicas liberais, nós apresentamos alguns vídeos de introdução. Esse ano, como muita gente que vai participar já tem um pouco de conhecimento, a gente quis aprofundar num tema específico, que foi o que aconteceu, né? Liberty in the Information Age foi o nosso tema escolhido esse ano. A gente quis também começar a mostrar para as pessoas como se pronunciar na internet também. Esse assunto ele vai estar relacionado também a marketing e informação das nossas ideias dentro do meio de mídia, de internet, rádio, televisão. Então, alguns dos nossos palestrantes vão falar sobre linguagem, alguns vão falar sobre o marketing da liberdade mesmo. Eu achei que era um assunto bastante interessante para iniciar o Language esse ano. Além desses temas que você citou, quais serão as outras abordagens temáticas que os palestrantes vão tratar dentro aí desse assunto Liberdade na Era da Informação? Bom, um dos nossos palestrantes, o Hélio Beltrão, ele vai tratar principalmente sobre o marco civil que foi aprovado nesses últimos meses, né? Outro palestrante nosso vai falar sobre linguagem. Outro palestrante vai falar sobre mídias, principalmente citando o caso da Venezuela, como funciona. Esse é o Juan Carlos Hidalgo. Ele é especialista em América Latina, então ele vai trazer exemplos que ele vivenciou e exemplos práticos de como aconteceu a questão da telecomunicação na Venezuela, por exemplo. Um dos nossos palestrantes também vai falar sobre liberdade na educação. Como que a era digital ela influenciou para que houvesse uma abertura dos meios educacionais. Então, hoje a gente tem diversos tipos de cursos oferecidos na internet, a gente tem bastante texto, a gente tem muita oportunidade de estudo através do meio digital. E esses são os pontos abordados, né? Então, como a educação se tornou mais livre a partir desse meio hoje disponibilizado para a gente. Mas principalmente vai ser focado nesse assunto das facilidades trazidas por esse meio digital e como se portar nesse meio. E qual foi o critério que vocês utilizaram para a escolha dos palestrantes? Bom, primeiramente é muito importante a gente sempre avaliar o currículo do nosso palestrante, porque quando a gente vai fazer o marketing para alunos de graduação na faculdade, eles avaliam bastante isso. Então, a gente pegou principalmente pessoas que tenham um conhecimento prático e teórico. Muitas vezes, na hora da consulta, eu entrava em contato com meus amigos e perguntava: quem tu acha que
que seria interessante de trazer para cá? Quem tu gostarias de ouvir em Porto Alegre? Eu brinco até que a gente faz um mini fórum da liberdade, porque a gente traz gente de todo mundo, né? Então nós temos doutores, nós temos mestres, nós temos profissionais de business, e o nosso foco é diversificar, na verdade, para atender ambos os públicos, o acadêmico e aquele profissional, para atender todos os gostos, né, dos nossos ouvintes. Agora, qual é a sua opinião pessoal, Gabriela, sobre a liberdade na era da informação? Como você mesmo citou, hoje a internet nessa área de cursos é um veículo fantástico, mas não só nisso, né? O próprio movimento liberal-libertário, ele foi impulsionado, enfim, houve todo esse crescimento, surgimento ou ressurgimento e crescimento graças à internet, que possibilitou uma forma de comunicação e disposição de ideias muito barata e eficiente. Qual é a sua avaliação atual, no caso do Brasil especificamente, sobre o tema da liberdade nessa área da informação? Bom, como a gente sabe, obviamente o libertarianismo, o liberalismo, ele não iniciou aqui no Brasil na era da internet. Aconteceu um embasamento muito antes por parte da geração anterior. Mas nos últimos tempos, houve um encontro na internet desses jovens que puderam discutir temas que antes não eram tão discutidos nos meios sociais. Mas eu acredito que o crescimento que a gente pode ver de material sobre liberdade na internet é imenso. A gente tem diversos sites hoje que são de fácil acesso e diversos tipos de linguagem, dentre eles uma linguagem técnica, uma linguagem mais facilitada. Existe até esses tempos, eu estava olhando, Mises para Crianças, que é uma das páginas do Facebook, achei bastante interessante. Então, todas as abordagens que você pode imaginar, você encontra na internet hoje. Só que uma coisa que me preocupa também, foi um dos motivos pelos quais eu trago o tema marketing da liberdade dentro do nosso curso, nosso seminário, é que muitas vezes nossa fala, nosso discurso, ele é posto de uma forma errada. Então, de vez em quando a gente vê aquela pessoa exaltada ou que fala esquece de um embasamento, acaba numa discussão, e isso a gente acaba afastando mais pessoas do que atraindo, talvez. Obviamente, a internet é uma ferramenta ótima para dissipar e falar sobre liberdade, mas ela também pode ser usada de uma maneira bastante delicada. E isso que é um dos pontos que a gente vai trazer, um dos nossos palestrantes vai trazer no nosso seminário. Tá. E a sua sugestão nesse caso, assim, para resolver esse tipo de problema é o quê? É conhecimento e moderação e prudência no comportamento das redes sociais ou algum elemento outro que não esses? Não, eu acho que a pessoalidade na hora de escrever ela é importantíssima. Cada um tem seu jeito de escrever, cada um tem seu jeito de falar sobre liberdade. Mas eu acho necessário que os jovens hoje eles tenham um embasamento um pouco mais apurado. De vez em quando a gente fica, só li aquele artigo, mas tu foi procurar a fonte, tu foi embasar, tem tanto livro disponível na internet, tanto material ótimo. Eu acho que é válido tu procurares a fonte antes e apresentar um embasamento melhor para suas postagens, porque algumas vezes elas podem ficar um pouco rasas. Mas também existem diversos tipos de postagens, né, Bruno? Eu acho sensacional aquele tipo de postagem que é com humor. Acho que ela atinge um número enorme de pessoas de uma forma muito fácil. E claro que existe um humor mais fácil de entender, outro aquele que só quem já conhece a área mesmo que vai ficar rindo, né? Mas existem diversas maneiras de atingir. Até esses dias eu ouvi o seu podcast com a Carla Pereira e vocês estavam falando do Misetes também. Eu faço parte também do grupo e a gente tentou atrair mulheres para o movimento, né, com postagens mais light relacionadas ao nosso meio. Então acho que cada um tem que se adaptar ao círculo que vive, mas sempre embasado de preferência. Tentar evitar ao máximo uma exposição de ideias erradas. Tu defende tal pessoa, mas aquela pessoa nem é libertária, tu tá falando uma coisa totalmente errada. Então tem que cuidar bastante disso, o jeito que tu vai expor tuas ideias.
Por que o inglês, nesse seminário, ele é tratado como sendo o idioma da liberdade? Bom, a gente sabe que mais ou menos 350 milhões de pessoas falam inglês como sua primeira língua no mundo, né? Então, ou mais. Agora me perdi nos números. Mas, obviamente, a gente sabe que ao viajar, se tu sai da América Latina, você já se perde. Então, o inglês, obviamente, é a língua mundial da comunicação. Você pode estar em qualquer lugar do mundo e em inglês vão te entender. Mas também, principalmente, que muitos conteúdos disponibilizados na internet são em inglês ainda. Agora, nos últimos anos, que houve uma majoração nesse número de traduções que a gente tem de material, mas antes era apenas conteúdo em inglês mesmo. Então, é difícil, restringe muito a tua ação no meio libertário se você não tem a língua. É um estímulo que eu dou bastante para o pessoal aqui de Porto Alegre para que estude isso, para que estude a língua. Porque se você vai esperar tal livro ser traduzido, não sei quanto tempo você vai esperar, né? Não, é difícil dizer. O inglês, ele atrai muito aquelas pessoas que não tinham interesse no nosso seminário, não sabem que é sobre liberdade, não sabem que é sobre política, ciência econômica. Ele atrai, então, por exemplo, um dos nossos palestrantes, que é um dos nossos patrocinadores, desculpa, que é o IASES, é uma escola de inglês. Eu fiz questão de passar nas turmas lá e dizer, olha, venham praticar o inglês. Falem com pessoas que são nativas, que tenham como a língua materna o inglês. Saiam da sala de aula, procurem outros meios de aprender. Isso motiva bastante as pessoas. Então, aquela pessoa que inicialmente não foi para o nosso seminário com a ideia de saber sobre economia ou ciência política, sai já com a pulga atrás da orelha, né? Foi pelo inglês e acabou agregando um pouco mais a sua vida. Então, essa é a nossa ideia de fazer um seminário totalmente em inglês. E por isso que nós fizemos questão de não ter tradução simultânea. Todas as nossas interações durante o seminário são em inglês. Os nossos palestrantes, brasileiros ou não, vão falar inglês. As perguntas serão dirigidas em inglês. E a comunicação durante o coffee break também em inglês. A gente quer forçar com aquelas pessoas que ainda se sentem tímidas a se expressarem e tentarem uma comunicação melhor. E não há necessidade que você domine completamente o idioma, né, Gabriela? Você pode fazer, enfim, se você tem mesmo que o básico, mas consiga compreender e se comunicar, isso também é possível, né? Claro que não. Eu posso dizer, eu não sou fluente em inglês e mesmo assim eu vou estar dirigindo o programa. Não sei quantos erros eu vou estar cometendo durante o programa, mas é ótimo que as pessoas consigam desenvolver a habilidade, porque o inglês ele não é apenas saber o inglês, é tomar a coragem de se expressar também. Então, é ir lá e tentar falar. Não sabe falar? Escreve num papelzinho, a gente ajuda. Então, é para todas aquelas pessoas que têm um interesse em aprimorar a língua, aproveitando o fato de ser um seminário sobre liberdade. É o tipo de imersão que se consegue quando você vai para um país de língua inglesa, você está iniciando no idioma, né? Você é forçado a falar e perde aquele medo ou aquela vergonha inicial. É por isso mesmo que nós fazemos questão de obrigar, que até mesmo no coffee break, precisa de alguma coisa, pede em inglês, tenta tirar essa vergonha de falar e tenta se comunicar. Bom, sendo um dos principais objetivos do evento estimular práticas, essa imersão no idioma, e aí utilizando tópicos de política, economia, etc., vocês têm algum método para avaliar se esse objetivo foi cumprido e eventualmente desenvolver o modelo? Quer dizer, isso foi feito desde a primeira edição? Ou é uma preocupação que vocês têm para os próximos? Como é que vocês fazem para avaliar se esse objetivo foi efetivamente cumprido? Bruno, no primeiro seminário que nós fizemos um questionário de avaliação, as pessoas responderam depois, foi bem satisfatório, a gente viu que tinha retorno e fizemos o segundo seminário. No segundo seminário, na verdade, nós não fizemos um questionário de avaliação propriamente dito, mas a gente conseguiu sentir um retorno muito positivo com as pessoas que a gente falava. Porto Alegre parece grande, mas acaba não sendo, e tu encontra as pessoas na rua depois, lembra de mim, do Lengua, disso e aquilo, como era bom o seminário. E eu fiquei muito feliz de esse ano várias pessoas virem me perguntar, vai ter Language of Liberty de novo?
E isso para mim foi o retorno que eu tive. Eu não tive um retorno por escrito dizendo, olha, isso ajudou realmente no meu inglês, como foi, etc. Mas eu posso dizer que eu sou a prova viva. Eu participei do primeiro Language of Liberty como ouvinte. Eu não fui organizadora no primeiro Language. E, inclusive, eu não era liberal no primeiro Language of Liberty. Eu fui de curiosa, porque na época meu irmão, que ainda é membro do Instituto de Estudos Empresariais, o Instituto estava apoiando o Language, ele disse, não, mas olha, vai ter um seminário, por que não vai lá em inglês? E eu me motivei, em inglês, vamos conhecer, eu tinha acabado de participar de um outro seminário em inglês, tinha gostado da ideia de aprimorar a língua, que naquela época, há 2 anos e meio, também não tinha uma fluência um inglês tão avançado, e eu fui para conhecer. Não sabia do que se tratava, mas era em inglês. Hoje eu olho minhas anotações de 2 anos atrás e eu vi, uau, eu não sabia essa palavra, como pode? Eu tive um aprendizado muito bom de vocabulário naquele seminário, e foi as primeiras vezes que eu tive contato com o libertarianismo, o liberalismo em geral. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre Bastiat, foi a primeira vez que eu toquei num livro sobre economia em geral, porque eu estava no início da faculdade de Direito, nunca tinha me interessado pelo assunto, e foi nesse momento. Então, eu posso dizer que eu sou o próprio exemplo vivo de que funciona. Eu consegui prover a mim mesma que é possível, através de um seminário que não tem a intenção de chamar pessoas que já são do meio, que querem atrair por outros aspectos, como o inglês, que funciona. Eu fui atraída pelo inglês, fui lá, me interessei e acabei organizadora do evento. O Language of Liberty vai ter em Porto Alegre e também vai ter na semana seguinte, salvo engano, dia 30 e 31, em Curitiba, correto? Vai ser o primeiro em Curitiba, é o terceiro no Brasil, o primeiro em Curitiba. Ah, certo. Em Porto Alegre, o primeiro em Curitiba. O Language of Liberty é promovido aqui em Porto Alegre, ele conta com a ajuda dos Estudantes pela Liberdade Local, que é o Clube Miss Rand, e lá em Curitiba ele conta com o apoio do GELD, que é um grupo de estudos também vinculado aos Estudantes pela Liberdade. Obviamente eu não tenho condições de organizar todos os Language of Liberty sozinha, eu apenas monitoro, dou dicas, ajudo com palpites mais. Mas no início, como eu comecei a divulgar o Language of Liberty em Porto Alegre, um rapaz de Curitiba me falou, veio um inbox para mim no próprio perfil do Language of Liberty, perguntou, interessante esse curso, por que vocês não fazem em Curitiba? E já faltava um mês, foi 1 mês atrás, e eu pensei, mas como é que eu vou fazer em Curitiba? Falta tão pouco tempo. E eu disse para ele, olha, fazer eu faço, dou um jeito, mas alguém vai ter que executar. E os meninos do GELD assumiram, o Luiz Felipe e o Gabriel Salles assumiram, então, o Language of Liberty em Curitiba. Nós tivemos muita sorte, se assim eu posso dizer, que a Universidade Positivo ela foi muito aberta à nossa ideia. Eu ajudei eles a fazerem um projeto, eles apresentaram a faculdade foi muito aberta a ideia de promover um seminário com palestrantes internacionais. Então, a faculdade é nossa parceira e patrocinadora, realizadora, poderia assim dizer. Então, foi bastante fácil, nos possibilitaram isso. E estou bastante feliz de poder aumentar o Language of Liberty, que nos primeiros 2 anos, primeiro ano foi só em Porto Alegre, segundo ano foi Porto Alegre e Rio de Janeiro, juntamente com os Estudantes pela Liberdade, também em Rio de Janeiro. E esse ano, então, pela primeira vez, a gente realiza 5 eventos em 2 semanas. Então, foi Rio Grande, Pelotas, Santa Maria, Porto Alegre e Curitiba. Espero que ano que vem a gente aumente ainda mais o nosso número de eventos, que a gente possa estar cada vez mais aprimorado, estruturado na nossa organização. Você me disse na resposta anterior que você foi participar do Language of Liberty interessada no inglês e lá teve acesso aos autores liberais, intelectuais liberais como Bastiat, que você citou, né? Foi a partir daí que você conheceu as ideias da liberdade? Eu, pessoalmente, já senti uma discordância a ideias opostas à liberdade, me sentia mal com as outras ideias,
mas não sabia realmente a que nome dar isso e não sabia como fundamentar, não sabia que tinha gente que pensava como eu. Ainda que meu irmão fizesse parte do instituto, ele é 4 anos mais velho que eu, a gente não se comunicava tanto assim, a gente nunca se encontrava em casa, então não foi ele que me passou essas ideias. Mas foi ele que sim disse, não, vai lá, eu acho que vai ser interessante e ver como é que é. Naquela época, foi um final de semana anterior ao Fórum da Liberdade, porque a gente, nos últimos 2 anos, os programas foram na sexta, sábado e domingo, e na segunda e terça começava o Fórum da Liberdade. Então, naquela época, meu irmão era sombra, que é como eles chamam no Instituto, no IEE, do Tom Palmer, então ele que organizava a agenda do Tom Palmer, e meu irmão sabia do evento, porque o Tom Palmer ia palestrar no nosso evento. Ele, não, mas olha só, o Tom Palmer vai no Language, por que tu não vai também? E eu fui. E ainda lembro da apresentação do Glenn Kripe, que é o diretor executivo do Language, e ele falou sobre baixar, e foi a primeira vez, pode ver minhas anotações, assim, no caderninho do primeiro Language, botei baixar e botei um ponto de interrogação, e fui procurar depois. E também foi a primeira vez que eu vi aquele vídeo Grid, que é muito interessante, que dá o que é Grid, por que Grid é bom, e fiquei encantada, acho que é do Friedman até. Eu acho que é uma entrevista do Milton Friedman. Isso. E eu fiquei encantada com aquele vídeo. E saí de lá bem desperta para isso. Recebi alguns livros, que eu não sei nem te dizer quais são agora, entre todos esses que eu tenho aqui. Recebi alguns livros de alguns autores liberais naquele seminário e comecei a ler. No segundo Language, foi assim, uma amiga minha que também participava do evento, ela disse, não, olha só, vão precisar de gente para organizar ano que vem, vamos nos voluntariar? Vamos. No final, essa menina não foi ajudar e ficou eu de ajuda, eu, Marcel Van Hatten, que foi quem iniciou o projeto aqui em Porto Alegre. E nós organizamos o Language of Liberty. E no ano seguinte, então também, ano passado, né, no caso, executamos todo o programa e eu tive mais contato ainda, então, com pessoas bastante conhecidas da área e fui me inteirando mais e mais do meio. E também, ano passado, nós distribuímos diversos livros, obviamente, um exemplar de cada. Eu peguei, eu li, dividia com um amigo ou outro e fui me aprimorando nos assuntos de liberdade. Esse ano eu posso dizer que eu já estou bastante embasada no assunto, fico muito feliz de poder organizar e levar essas ideias para outras pessoas. Eu sei que muitas vezes, assim como aconteceu comigo, a primeira vez que uma pessoa vai tocar num livro que fala sobre liberdade vai ser no nosso evento. E eu espero que isso impacte a vida dela também, assim como mudou e impactou bastante a minha. Gabriela, muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo seu trabalho na organização aí do Language of Liberty. Ok, muito obrigada, Bruno. Até a próxima. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.